Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa derrota do Vasco para o Atlético Mineiro. Era, né, esperado uma derrota em algum momento, ela iria acontecer, né, pessoal? É óbvio que o torcedor quer ver o time sempre vencendo, mas foi um jogo fora de casa, ainda bem que a derrota aconteceu em um jogo fora de casa, né? E perder em casa é aonde você está esperando somar 3 pontos. O Vasco no primeiro tempo não viu a cor da bola. Segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada, né? Merecia ter feito um gol. Será que empatar? Não sei, mas um golzinho eu acho que o Vasco merecia ter feito nesse jogo aí. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar, né? De análise desse jogo, análise do Vasco, do Paiva, estreia do Coutinho no comando do... Quer dizer, estreia do Coutinho no Vasco aí. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e bora pro game. Né? Um time que está vencendo o jogo por 2-0, ele tem um pouco mais de preocupação defensiva, ele se poupa um pouco mais, e quem está perdendo busca o ataque a todo momento. São times que em estágios diferentes, né? Eu acho que o Atlético poderia estar num movimento melhor, até pelo elenco que tem, pelas peças, mas é um time que tropeça em alguns jogos que a gente não espera, mas tem um elenco muito qualificado. Em cima do que o Zupac falou, me chamou um pouco a atenção, né? O Atlético jogou com 3 zagueiros hoje e na escalação, na movimentação, era o Scarpa como ala direito e o Paulinho como ala esquerda, né? Então, assim, o Paulinho é um jogador que foi artilheiro de campeonato, né? A gente colocava Hulk e Paulinho como um dos melhores ataques do Brasil e, assim, soa um pouco estranho, né? Ou, quando a gente olha a escalação e vê o Paulinho naquela função, mas funcionou. A gente teve o Paulinho, o Atlético, né? Teve o Paulinho um pouco mais longe da área. O próprio primeiro gol do Galo é o Paulinho flutuando pela esquerda, achando o Scarpa lá na direita. Lá do outro lado. O Scarpa dá um passe brilhante para o Hulk fazer de cabeça. Funcionou. E assim, é uma vitória teoricamente já esperada, como eu disse, pelo momento dos times. O Vasco teve uma ascensão, nas mãos do Rafael o time melhorou taticamente também, as ideias foram bem colocadas, mas o Atlético Mineiro é um time melhor. Eu só queria falar um pouquinho, Felipe, é opinião particular, né? Minha opinião, com relação ao Coutinho. Sabe, assim, porque é lógico que o jogador ele é contratado e ele está ali para jogar, né? Ele é contratado para aquilo. Mas quando você traz um jogador como o Coutinho, a maneira como ele foi recebido em São Januário, né? Uma festa para o Coutinho, música para o Coutinho, a importância que o Coutinho tem para a história do Vasco, e essa contratação também, o peso da contratação, talvez não fosse o melhor momento esse tipo de estreia, sabe? Assim, um jogo fora de casa, contra um adversário que é melhor do que você. Já estava 2-0. E é isso que eu vou pontuar. O Coutinho começando o jogo contra o Atlético Mineiro é uma questão. O Coutinho entrando com 20 e poucos minutos do segundo. 25 pontos é o 10º. Zupac, até começando com você essa... Mauro, já vem junto. Galo, a gente estava falando do sarrafo alto. A sensação que eu tenho é que ele não está no lugar que ele deveria estar por N motivos. Não estou falando que tivesse liderar, mas para mim é naquele bloco. Sim. Tipo na maratona olímpica, ele tem que aparecer na frente, na primeira imagem. Né? Importante dizer que tem um jogo a menos, mas também é importante dizer que acima dele tem 6 times com jogo a menos. Claro. Então vamos lá, Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro, Furacão, Bragantino. 5 com um jogo a menos. E aí o Galo, 25 pontos. Por que menos? Por que essa impressão? A gente viu um time que rateou em alguns momentos, mas também há quem defenda que tem essa percepção de um Galo com um super elenco que, em comparação com outros, talvez não seja. Flamengo, Palmeiras. A gente guardou um Galo na cabeça que talvez não exista mais ou sim está abaixo? Eu não vejo o elenco do Galo como um super elenco. Acho que é um elenco muito bom. Durante algum tempo, a gente sempre tratou o Galo de maneira indiscutível como o terceiro elenco do futebol brasileiro. Eu tenho dúvidas se eu prefiro o elenco do Galo ou o elenco do Botafogo, por exemplo. O Botafogo montou um elenco muito equilibrado. Acho que o elenco do Galo tem alguns desequilíbrios. O Galo tem uma boa quantidade de jogadores especiais. Hulk é especial, Paulinho é especial, o Scarpa é especial, o Arana, que hoje estava suspenso, é especial. O Bernard eu vou esperar, porque o Bernard, a gente sabe do Bernard de 2013. O Bernard dos últimos 11 anos, a gente teve dificuldade de ele ver no mesmo ritmo. Tenho que esperar um pouco mais para a gente entender qual é esse Bernard mais velho em outra função, para ver onde ele se encaixa nessa hierarquia dentro do elenco. Mas o Galo tem jogadores bem especiais, tem outros bons jogadores, mas há desequilíbrio no elenco. E aí, a hora que veio... paralelamente a isso, como a gente já falou
anteriormente, muitos outros elencos melhoraram. Então, de 2021, quando o Galo foi o melhor time da temporada e era um dos 3 elencos, para cá, muitos outros times melhoraram e o Galo teve problemas de planejamento nessas temporadas todas. Essa atual temporada, quando chegou a Copa América, juntou vários desfalques com várias lesões, o Galo perdeu muita gente. E aquele padrão de jogo que a gente viu nas mãos do Gabriel Milito, aquele padrão quase que desapareceu. O Galo sentiu muito a parte física. O Galo tem caído de rendimento no segundo tempo dos jogos. Eu acho que isso está muito atrelado à parte contra o Cuiabá. Cuiabá, né? Não, no último empate? Foi Cuiabá. Não, foi. Ou foi Juventude? 1-1. Enfim, na última Não, foi Juventude em Brasília. Isso, contra o Juventude. O Galo fez o primeiro... Foi a estreia do Bernard, jogando como titular. O Galo fez o primeiro tempo muito interessante, caiu na segunda etapa. Hoje é a mesma coisa, teve queda. E isso está, na minha visão, muito atrelado à intensidade física, à exigência enorme que o jogo do Gabriel Milito pede e a dificuldade que o Galo vem encontrando para manter isso durante muito tempo. Agora que os jogadores voltaram, Alan Franco voltou da Copa América, o Arana voltou da Copa América, o Otávio voltou de contusão, os zagueiros jogando mais alinhados, jogadores que foram contratados, Júnior Alonso no seu segundo jogo, Bernard jogando mais. O Galo melhora de rendimento, acaba sendo inevitável, né? E aí vai tentar se realinhar. O lugar do Galo, para mim, é a briga do São Paulo, é a briga do Bahia, é a briga do Cruzeiro se encaixar os reforços. Não é uma briga por título hoje. O Galo tem ótimos jogadores, mas está bem distante da briga por título. Mauro? Bem distante, eu não sei. É porque ele deveria... Pode ir ficando. Porque eu acho que ele deveria estar numa posição melhor. Eu também acho. Porque tem vagas no banco, Saravia, hoje não teve nem o Arana, trouxe Bernard, trouxe o Júnior Alonso de novo, talvez... Na segunda passagem, ele nem foi tão bem. Agora ele volta com moral de novo. Na primeira, ele foi ótimo como zagueiro. Na segunda, nem foi tão bem. Não sei se vai continuar essa história de 3 zagueiros porque ele chegou ou se foi só para o jogo de hoje. Mas acho sim que é o que o Spaca estava falando. Antes era assim, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Aí se olhava até o Atlético, pelos nomes, me parecia acima do Palmeiras. O Palmeiras era um time coletivamente maravilhoso. Agora não, agora o Palmeiras também se reforçou e etc. Mas no ano passado, é o Atlético, o fulano, Beltrano, Paulinho... Enfim, não está onde deveria. Acho que ele ainda pode, sim, brigar. Me decepcionei com os resultados recentes, sim. Não sei se foi queda física, não sei se foi a história de Copa América. Ele deveria estar numa posição melhor. Mas acredito, assim, que para o mata-mata ainda ele... Acho que ele ainda vai chegar nesse grupo. A minha teoria é que nós vamos terminar o campeonato com 8 times no G4. Vai ter tudo 2 a cada posição empatado em pontos, entendeu? E o Atlético é candidato a isso. A diferença ali vai ser uma vitória mais para um gol aqui, saldo de gols. Acho assim, Botafogo muito bem, né? Botafogo muito bem, Palmeiras, Flamengo. Espero ainda ter o Atlético Mineiro ali, São Paulo chegando. Acho que vai ser um final de campeonato maravilhoso e acredito que o Atlético está nesse bolo lá na reta de chegada. Vamos para a Arena MRV com a repórter Vitória Leite, trazendo personagens dessa vitória do Galo 2-0 para cima do Vasco da Gama. Vitória, muito boa noite. De muita alegria vestir essa camisa de novo, mas óbvio que a gente queria um outro resultado, um resultado melhor para a gente. Hoje não foi possível. Agora a gente tem uma semana pela frente para trabalhar bem, ajustar o que tem para ajustar e voltar à sequência de vitórias. Com certeza, aquele friozinho na barriga todos nós temos. Depois de muito tempo eu voltei a vestir essa camisa. Agora é isso, seguir trabalhando para evoluir, retornar os resultados positivos. Hoje a gente sai daqui com a derrota, não era o que a gente queria, mas a gente vai trabalhar duro para voltar às vitórias. Bom, a gente ouviu aí o Coutinho, né, que teve até a família dele presente aqui hoje na Arena MRV, torcida do Vasco em peso, mais de 42 mil torcedores estiveram hoje aqui na Casa do Galo. Aí só lembrando que os dois times não entram em campo no meio da semana, porque enfrentaria o Vasco, enfrentaria o Cuiabá e o Atlético enfrentaria o Atlético Paranaense. Mas por conta de Sul-Americana, né, esses jogos serão adiados, então os times só voltam em campo na próxima semana. O Atlético recebe o Corinthians e o Vasco vai jogar contra o Grêmio fora de casa. Um beijo para vocês.
Valeu, Vitória Leite trazendo as informações deste 2-0, Galo para cima do Vasco da Gama. A gente ainda vai ouvir os treinadores, mas antes vamos falar sobre o Vasco da Gama. Vasco que esboçava, como vocês falavam, uma reação, e vamos combinar, você visitar o Galo e perder, não dá para falar que é um resultado inesperado, seja quem for. Podia ser hoje o Botafogo, o líder do Brasileiro, visitou o Galo, é um jogo igual, e se perder, tá na conta, você perder, mas vamos... Do Scarpa, não. O Scarpa bateu um escanteio que o Bernard fez o gol. Sim. E a bola tinha saída, fez uma curva fora. Hein? Pouquinho. Foi um pouquinho Quando você mesmo. vê, passou a imagem assim por trás. Pô, o Bernard, né, doido para fazer um golzinho ali, chega, põe o pé. Mas, enfim, foi mais um lance assim para se guardar nesse final de semana. Eu acho que o Scarpa jogou muito, né? Quando ele chegou de volta, quando é que vai ser o Scarpa do Palmeiras e tal? Cara... E pela direita, né? Ali, sempre puxando para a perna esquerda e resolvendo ali a posição onde ele mais se encontrou. E hoje ele passou muito, hoje ele não teve muita chance de chutar, porque ele tem arrematado. Bastante ali, que ele gosta de colocar para dentro e bater, né? Mas hoje ele procurou os companheiros, inclusive um passe para o Hulk e tal. O outro gol, claro, o Praxedes vacila, dá um presente numa atrasada, mas o Hulk não tem culpa, não tem nada a ver com isso. Muito forte, ganha na corrida, ganha, esbarra com o zagueiro, derruba, passa pelo goleiro. Então, ganhou o presente e guardou. E, assim, natural esse resultado. Eu acho que não é de hoje que vai se cobrar o Rafael por... O Scarpa é o melhor jogador da era Milito. Né? Para mim, o melhor atleta do Atlético Mineiro nas mãos do Gabi Milito é o Gustavo Scarpa. O que chama atenção... Não, só ia falar que o que chama atenção na entrevista do Hulk, a gente falou um pouco sobre isso, né? O lugar de merecimento do Atlético, olhando para um elenco. E o Hulk fala, você vê que tem um desânimo nele. Quando ele fala da vitória, ele fala de uma forma positiva. Quando ele fala da pontuação e dos objetivos do Atlético, ele deixa bem claro assim, a gente perdeu pontos que para esse nível de campeonato, e olhando para os elencos que estão brigando pelo título, vai ser muito difícil, né? Hoje o Atlético tem, acho que 12, 13 pontos. 14 pontos. 14 ele pontos. acabou de falar, eu fui olhar. É isso aí. 25 para 39. São 14 pontos difícil. de diferença. Então, assim, muito difícil. O elenco do Galo, quando você se reúne, né? E aí eu participei muito disso também, quando você se reúne ali na segunda-feira, após um resultado, você faz um planejamento de pontuações, de pontuação para as próximas rodadas ali. E com certeza essa conversa ela é frustrante para o Atlético, porque assim, você olha para os jogadores sentados numa sala de reunião. Aí quando você olha Hulk, Paulinho, Bernard, enfim, Arana, entre outros, você fala, pô, não é a posição que a gente poderia estar pela qualidade de elenco, mas brigar por título agora não dá mais, porque a gente não imagina Flamengo, Botafogo, Palmeiras e outros times tirar uma perdendo diferença tantos quase de pontos 5 quanto vitórias. o Atlético precisa. E a questão, acho que é essa, a gente vai ouvir os treinadores, mas é 14 pontos para o Botafogo, nesse caso o Botafogo tem um jogo a mais, suponhamos que fosse 11. Sim. Mas em outros campeonatos, você consegue até imaginar, porque você olha a tabela e fala, o Galo desses 10 jogos pode ganhar 8. Esse campeonato brasileiro não tem isso para ninguém, nem para o Botafogo que está liderando, porque está realmente muito difícil, muito competitivo. Vamos ouvir o Milito e também o pai. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Consegui trazer esse cortezinho aí, né? Falando um pouquinho do Vasco. Se sair mais alguma coisa, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Mas enquanto isso, é isso aí. Vamos ver aqui a tabela de classificação para a gente ver como é que tá o Vasco. O Vasco nesse momento caiu 2 posições, né? Está em 11º colocado, 23 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento tem 15 pontos e tem 18 jogos. Então o Vasco não diminuiu a distância, né? Ainda segue 8 pontos de distância do primeiro time na zona de rebaixamento. É aquilo que eu falei, né? O Vasco perder 3, alguém já alcança. Não é assim que funciona, né, gente? O Vasco perder 3, o pessoal lá de baixo também vai perder. E o pessoal lá de baixo tende a perder mais do que quem está em cima, né? O pessoal que está na parte de cima da tabela tende a vencer mais jogos do que quem está na parte de baixo, porque geralmente quem está ali embaixo é mais difícil para eles. Mas era esperado essa derrota, né? Uma hora o Vasco iria perder. A segunda derrota do Paiva no comando do Vasco. São 5 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Próximo jogo do Vasco é contra o Grêmio. Os caras falaram que era contra o Cuiabá, mas para mim aqui tá parecendo contra o Grêmio, né? A não ser que seja realocado aí esse jogo. O próximo jogo do Vasco é contra
O Grêmio, jogo fora de casa. Quem que joga contra o Cuiabá também não é o Atlético. Para mim é um jogo fora de casa contra o Grêmio. E depois o Vasco também enfrenta o Atlético Goianiense. Já é pela Copa do Brasil, né? No dia 31, pela Copa do Brasil, fora de casa contra o Atlético Goianiense. Tomara que a gente tenha uma vitória aí do Vascão, né? Para sair já gigante. E volta pelo Campeonato Brasileiro no dia 3, enfrentando o Red Bull Bragantino. E já dia 7, o jogo em casa contra o Atlético Goianiense. Lembrando, né? Copa do Brasil é Copa do Brasil. Brasileirão é Brasileirão. Os confrontos vão ser completamente diferentes, né, galera?